Com essa tendência que está rolando no mercado de som automotivo, de construção de caixas Bobs, e agora com as miniaturas que estão chamando de caixa NEMA, o pessoal tem utilizado equipamentos de som automotivo para fazer soluções de áudio. A Taramps lançou um 6 polegadas com a proposta de ser um subwoofer que vem muito a calhar para esse mercado. Gênio, a gente vai fazer medição de parâmetros e nós vamos projetar uma caixa acústica para esse falante. Então vem comigo aqui nesse vídeo que vai dar certo. Fala aí, gênio, eu sou o Renan Lopes, aqui do projeto Estudo do Áudio nós estamos retomando então o programa de Unbox, que a gente sempre desembalava um produto do mercado e trazia informações técnicas para você. A gente está retomando esse programa então com um produto já desembalado, porque eu fui bem ansioso, eu estava super empolgado para conhecer esse falantinho e eu já resolvi abrir ele. Nós estamos falando do T500SW de 6 polegadas lá do pessoal da Taramps, um falante de 4 ohms, com 250 watts RMS. Ele vem com uma proposta muito legal, porque quando a Taramps desenvolveu esse alto-falante, a ideia era desenvolver caixas no estilo das Party Box lá da JBL, essas caixas que tem uma extensão de som muito legal. Então, a proposta deles é um falante que ele desça muito bem, então falando de frequência de ressonância até baixa, mas ele também tem a capacidade de subir muito bem. A gente vai medir os parâmetros do nosso alto-falante, até porque na embalagem dele não veio os dados técnicos, que foi algo que eu tinha falado com o fabricante, mas ele disse que sem problema, porque eles liberam aqui um QR Code na parte traseira, para que você possa escanear e ter acesso ao manual desse alto-falante, que a gente vai abrir daqui a pouco, porque eu vou desenvolver uma caixa para ele também. O falante veio muito legal com um cone de celulose, ele tem uma suspensão de borracha, o que deixa o visual bem legal mesmo, com o nomezinho da Taramps aqui na parte de baixa, e uma guarnição de EVA. Eu acredito que esse produto merecia uma guarnição de borracha também para dar uma aparência mais bonita, mas também não é exatamente isso que vai alterar a qualidade do produto, né? A gente pode fazer uma moldurinha, que é o que a gente está pensando em fazer aqui para esse produto. Outra parte legal também é que ele vem com duplo ferrite, ele tem um conjunto magnético bem expressivo, grande pra caramba mesmo, assim, me impressionou. E eu já andei dando uma olhada nos parâmetros do alto-falante. É um falante bem interessante mesmo, assim, ó. Eu não sei se é exatamente sub, mas ele vem com uma proposta legal que eu acredito que vai atender. Então nós vamos amaciar esse alto-falante, porque eu quero tirar os parâmetros e a gente vai projetar uma caixa, vamos executar para você ver acontecendo. Vem comigo então! Voltamos então aqui, gênio. Você viu após o amaciamento do alto-falante, a gente deixou ele descansar um pouco. É muito importante que o falante, depois do amaciamento, descanse um pouco, tá? Eu apliquei uma frequência de 20 Hz, uma frequência bem baixa. Coloquei pouca potência, o ideal era buscar deslocamento mesmo, né? Porque quando o alto-falante está novo, ele fica com as partes móveis bem duras. Então a ideia do amaciamento é para tentar trazer ele para próximo dos parâmetros ao qual ele foi projetado, tá? Eu fiz as medições com o Clio aqui, que é o equipamento que eu uso, né? Como você pode ver aí. E a gente já tem os dados. Mas antes de mais nada, como eu comentei agora há pouco, não veio o manual do falante, porque a Taramps disponibiliza esse manual online, tá? Então tá ele aqui, ó, na tela. Esse é o manual que a Taramps disponibiliza. Então, como você pode ver, ó, é um subwoofer que ele foi projetado para ser utilizado em caixas Bobs, home theaters, né? Como eu já falei agora há pouco para você. Para trabalhar de 45 a 6.000 Hz, uma potência de 250 watts RMS e ele pode fornecer aí até 90 dB. Uma coisa que é interessante a gente comentar é que é o seguinte, ó. Aqui nos dados técnicos do alto-falante, né, são todas as informações que eu preciso para desenvolver a caixa desse alto-falante. Ele mostra aqui que a resistência elétrica deu 4,4 ohms, tá? E a impedância é 4 ohms. É importante salientar que, na verdade, a impedância ela tem de ser maior do que a resistência. Então, se a resistência é 4.4, a gente pode admitir que esse alto-falante, na verdade, é quase de 6 ohms. O que eu não vejo como um problema, tá? Porque se você tem um amplificador que é de 4 ohms, você está ligando em 6, na verdade ele vai mandar um pouco menos de potência. O ruim é você ligar na impedância menor. Então, por exemplo, se o alto-falante suporta 4 ohms, você ligar em 2,
aí você pode danificar esse amplificador, tá? Mas nesse caso específico, não vejo exatamente como problema. Ele mostra aqui, então, 90 dB. E uma coisa que eu achei legal pra caramba nesse alto-falante, QTS de 0,32. O QTS, ele é a qualidade total do speaker. O que quer dizer isso? Quanto mais baixo for esse número, ou seja, quanto mais perto de zero, quer dizer que o falante tem muito conjunto motor. Ele consegue controlar muito bem toda a parte móvel do alto-falante. Quanto mais alto, menos conjunto motor. Um alto-falante de grave, para o brasileiro, né, ele tende a ser bom de 0,4, 0,45. Ele dá um grave um pouco mais gordo, mas ainda assim é muito bem controlado. 0,32 já é bom pra caramba. Então, olha, já é um ponto super positivo para esse alto-falante, porque quer dizer que ele tem muito controle do sistema móvel. É um pouco mais difícil de fazer descer, porque ele fica muito controlado, não tem aquele grave retumbante, aquele grave mais gordo, mais cheio. Mas, em contrapartida, tem muito controle. Então, para músicas de qualidade, fantástico, gostei bastante. Volta aqui para a tela, então, ele mostra aqui que a frequência de ressonância está em 53 e o X máximo, né, que é o deslocamento linear, de 6 milímetros, tá? O deslocamento linear, para a gente voltar aqui de novo, ó, é a altura da bobina em relação ao gap, né? O alto-falante tem um gap, que é essa arruela aqui, ó, que é onde a bobina está ali mergulhada, é onde eu tenho fluxo magnético. O X máximo é o quanto ela vai para cima e vai para baixo linearmente. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela ainda está dentro do gap. O falante pode passar dessa margem? Pode, mas não deveria, porque ele começa a inserir distorção. Então o X máximo aqui, né, voltando aqui para a tela de novo, um X máximo de 5.9 é interessante pra caramba, tá? Tem subs grandes, por exemplo, que não chega a ter isso. É claro que era melhor que fosse um pouco maior, mas já tá mais que interessante. Agora vamos lá, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho as medições que eu particularmente fiz desse alto-falante, como você viu agora usando o Clio. E o que eu encontrei aqui? Primeiro, frequência de ressonância que o fabricante sugere aqui, ó, ele tá em, deixa eu abrir aqui novamente, tá em 53, ó. Tá vendo aqui? 53. A gente achou 47.6, quer dizer que eu amaciei demais no alto-falante. Ele baixou, né? O amaciamento faz a frequência de ressonância baixar. Então ele baixou para 47, que teoricamente é o início da resposta. Então, ou seja, isso é bom. Ele desceu um pouquinho mais. Isso fez com que também descesse o QTS. O fabricante mostrou 0,32, a gente achou 0,31, certo? Então ele tem um BL de 8,5 e a sensibilidade aqui de 89,4. O fabricante mostrou 90. VAS aqui está dando 16, enquanto o fabricante mostra que o VAS aqui está 15,26. Então, gente, ó, legal, Tarapes, parabéns demais pelo falante, ou seja, os dados bateu com o que está no manual. É importante a gente salientar aqui que não bateu 100%, porque eu amaciei mais o falante, mas foi uma variação pequena que está dentro da margem. Ou seja, o fabricante fala 53 Hz, a gente achou 47, indicando que eu amaciei muito. E o fabricante fala do QTS 0,32, a gente achou 0,31, ou seja, fica mais baixo porque eu amaciei mais mesmo. O nosso VAS aumenta, né, que é o valor equivalente, o da gente ficou 16, o do fabricante ficou 15. Só para você entender, o valor equivalente é análogo ao sistema de mola, ou seja, é o volume que a caixa deveria ter para ter a mesma compliância do alto-falante. Não quer dizer que necessariamente é o volume que deveria usar na caixa acústica. Eu sempre sugiro assim, que volumes menores que o VAS tendem a segurar mais o cone do alto-falante, mas você perde mais subgrave. Volumes maiores que o VAS tendem a ter mais subgrave, mas segura menos o cone do alto-falante. Um falante que nem esse, com 0,31, cara, daria para trabalhar tranquilamente numa caixa acima do VAS dele. Mas, vamos dar uma olhada aqui na caixa acústica, tá? Ó, abrindo aqui o Bassbox, que é o software que eu uso para fazer simulação, eu coloquei aqui as duas caixas que o fabricante sugere aqui no manual. Então ele sugere uma caixa de 10 e uma de 15 litros. Na de 10, ó, é essa daqui primeiro, então na caixa, ele diz aqui, ó, a caixa tem 10 litros, ele sugere, ó, 2 dutos de 2 polegadas por 300 de profundidade. Então eu botei aqui, ó, 2 dutos de 2 polegadas por 300 de profundidade, exatamente como o fabricante mostra, e ele diz aqui que daria uma sintonia de 60 Hz. Na nossa deu 59,59, que é arredondando, beleza, 60 Hz. Ele diz aqui também que essa é para receber um high pass em 50 Hz. Então eu vim aqui e coloquei 50 Hz, eu vou dar um aceito, tá? Na segunda caixa aqui, ó, então é a caixa de 15 litros, que o fabricante também coloca aqui. Os dutos ele pesa 2 de 2 polegadas por 225 de profundidade, que daria 55 de sintonia. Aqui deu 54,69, então tá perfeito. E ele sugere um high pass de 45 Hz. Então tá aqui o high pass de 45 Hz, eu vou dar um aceito, tá? Pedindo para plotar as duas curvas, ó, eu vou voltar aqui para a resposta. Nota que ela fica até
parecido com o que o fabricante mostrou aqui, ó. Então eu tenho a primeira vermelha, que está ela aqui descendo um pouco menos, e depois a outra branca. O único adendo que eu vou colocar aqui é o seguinte, ó. O fabricante mostrou então a resposta bem parecida, nota que ele está relativamente parecido aqui, mas eu gosto de colocar a interação que tem do duto. Então eu clico aqui, vou limpar essa tela e vou pedir para plotar de novo, porque, ó, deixa eu voltar para cá, ó, ele aparece então as colorações que tem vindo do duto, porque é natural, o duto acrescenta nessa coloração, então eu gosto de colocar aqui para a gente prever isso. De qualquer forma, o que eu gostaria de salientar aqui, né? O software permite que a gente veja o que seria a resposta acústica, lembrando que aqui está sem low pass, e eu vou botar aqui os 250 watts que o fabricante sugere para esse alto-falante, tá? Quando a gente vem aqui nesse quadro, aqui mostra o deslocamento do cone do alto-falante, CD, né? Cone Displacement. Ó, percebe que é o seguinte, quando ele passa dessa linha mais clara e vai para mais escura, quer dizer que ele passou do X máximo. O falante excedeu o deslocamento do cone dele aqui, tá vendo? Ele ultrapassou esse daqui. Então, o que é importante que você saiba? Eu falei agora há pouco que existe uma diferença entre o X máximo, né, que é o que ele desloca, e agora eu quero falar um negócio para você que é o X limite, ou seja, é onde eu teria danos do sistema móvel do nosso alto-falante. Ó, se você percebeu uma coisa aqui nesse alto-falante, ó, eu vou botar uma régua aqui em cima e eu vou marcar o quanto eu tenho da régua até o início do cone aqui, ó. Então nós temos aí, ó, 8.7, tá? 8.6, que eu tenho dessa altura. Ó, sem empurrar o cone, percebe que ele é bem mole, mas ele não bate lá no fundo, ó. Ele não topa no fundo, eu estico a suspensão inteira. Então é ela que está segurando o cone para ele não bater no fundo. Mas se eu deslocar bastante aqui e medir novamente aqui, ó, percebe então que ele está dando aí um deslocamento bem expressivo. Então, ou seja, indicando que ele tem aí em torno de 12, 13 milímetros a mais de deslocamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe o X máximo, que é o deslocamento linear, onde eu não insiro distorção, mas ele tem o X limite, que é onde o meu falante pode se deslocar totalmente. Então nota que aqui eu tenho aí uns 12, 13 milímetros de deslocamento total para um dos lados, antes que o falante bata em alguma coisa. No caso específico aqui, o sistema de suspensão segura ele. É óbvio que é importante eu deixar claro que eu tenho um travamento muito abrupto do alto-falante, isso não é bom para ele, e eu começo a inserir distorção. Mas, voltando aqui então para a tela, ó, nota que a caixa maior que a branca não passou, tá vendo aí, de 10 milímetros, tá? Enquanto a vermelha, que é de 10 litros, também não passou ali, muito perto dos 8 milímetros. Então, não acho que seja um deslocamento excessivo, justamente porque o falante comporta isso, mas vai ter distorção. Quem quer trabalhar com um sistema com mais qualidade, ó, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho disponível um 100 e 120 watts. Então, se eu mudar a potência aqui para 120 watts, percebe então que agora eu já não tenho mais excesso de deslocamento do cone do meu alto-falante. O que já é interessante pra caramba aqui. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu quero fazer uma caixa aqui, que eu quero colocar aqui na minha ilha de edição. Eu tenho um móvel que tem um espaço definido, então eu vou fazer uma caixa para encaixar aqui, para a gente ver aqui no final desse vídeo. Então, eu vou usar nela um espaço que eu já tenho, certo? Eu quero fazer uma frente dupla, então eu vou botar 30 milímetros. Vou fazer as laterais de 15 e aqui eu tenho uma altura total de 18, né? Aqui está em milímetros, 180. Eu tenho uma largura total de 480 e eu tenho uma profundidade que eu posso ir a 240. Isso me permite uma caixa de 11 litros, tá? E eu só tenho um duto aqui de 3 polegadas. Então eu tenho um duto que o interior dele aqui tem 78, tá? Milímetros, ó. Então eu quero uma sintonia ali perto de uns 63 Hz, mais ou menos eu vou botar. Então vou botar um duto aqui de, vai lá, 320, foi muito... 300, podia ser menor, 260, 63. Então eu boto um duto só de 3 polegadas, 78 de interno, com 26 de profundidade, certo? Vou manter o high pass aqui em 45, certo? Ó, sintonia em 63 Hz. Eu vou dar uma sept, vou dar uma limpada. Não, peraí, eu vou manter a minha, deixa eu limpar não. Vou clicar aqui, ó. Então tá aí, a minha resposta, ela cresceu um pouquinho, não tem tanto sub quanto a de 15 litros, mas é por causa do espaço que eu tenho disponível aqui. Mas ela deu uma resposta até interessante. O F3 aqui, ou seja, o início teórico da resposta, estaria em torno de 61 Hz, 60 Hz, tá? Mas, deixa eu dar uma limpada de novo aqui na tela, plotar só a resposta dessa caixa que eu quero fazer. Eu vou clicar aqui e vou pedir onde seria o menos 10 dB, que é onde muito fabricante especifica basicamente suas caixas, e até onde a gente consegue ouvir variação de resposta. Então, menos 10 dB está em torno, vai lá, de 49, 48 Hz. Então, gente, assim, a gente viu aqui
que ele não é exatamente o sup, digamos assim, ele é um mid-bass, mas bem mid-bass mesmo, descendo bastante, o que é bem interessante, mas ele tem características para a gente poder colocar ele numa caixa bem grande e ele descer, porque a frequência de ressonância ficou ali nos 47 Hz, tem até deslocamento e um controle de cone muito legal. Eu não diria que ele é exatamente um subwoofer, mas ele vai descer muito bem, então e ele vai ter uma característica bem legal. Mas agora vamos fazer o seguinte, ó, voltando só uma coisa aqui, eu construí essa caixa para a gente fazer aqui. Como eu falei, eu tenho uma limitação de espaço que eu quero colocar ela aqui na minha mesa. Então eu coloquei o falante e vou colocar o duto aqui, que ele vai ter que ter uma curva, tá? Porque se a gente olhar, ó, eu tive aqui uma dimensão interna aqui, ó, de 195 e o duto que está pedindo aqui nessa caixa, ele tá com 260. Então ele vai acabar batendo lá no fundo, então eu vou fazer uma curva aqui para colocar esse duto, certo? Então, ó, nós vamos lá agora, então, pegar essa caixa, cortar lá na máquina CNC e construir ela. Vem comigo. Agora sim, ó, a caixa ficou pronta, então terminamos de construir. Como eu falei já lá no outro vídeo, eu fiz essa proporção porque é o que vai encaixar lá na minha mesa, porque eu quero usar, a princípio, não sei se 1 ou 2 caixas ainda, mas como eu já tinha falado, ela ficou com 48,5, 18 de altura e 24 de profundidade, tá? Só que o duto, eu precisei que ele tivesse um certo comprimento. A ideia é que ele tivesse 26 de comprimento para chegar na sintonia que a gente queria, então eu fiz uma curva nele aqui dentro. Você vai ver um take aí, ó, que eu estou colocando ele lá dentro. Então ele tem uma curva aqui. Aproveito a dele para dizer o seguinte, ó, você pode fazer sim a curva no duto, só que o ideal é que você não use um joelho, né, que é aquelas curvas em 90 graus, porque isso pode gerar uma turbulência, não é muito legal para o fluxo do ar. Tente sempre que possível fazer uma curva mesmo, ou usa 2 de 45, para que ele seja um pouquinho mais suave, tá? Mas você pode dobrar o duto sim, caso porventura ele não dê dentro da caixa acústica. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para minha sala, a gente vai fazer as medições dela de resposta e depois vamos ouvir ela tocando. Vamos comigo. Como você acabou de ver lá no estúdio, a caixa já ficou pronta e eu trouxe ela aqui para a gente poder fazer medição de impedância dela. Ela é essa daqui, então é a impedância que a gente traçou da caixa. O que eu achei bem interessante, porque se a gente for olhar então aquilo que a gente simulou, ó, bateu bem direitinho. Nota que eu tenho um pico aqui acontecendo em 90 Hz. Tá ele aqui, até deixa eu ligar para você ver da simulação. Então tá aí, ó, o primeiro pico, então, o segundo na verdade, né, batendo ali nos 90 Hz, igualzinho tá na simulação, da simulação para medição. E o outro pico, então, a gente tem que tá acontecendo em 31 Hz, o que tá acontecendo aqui também, tá? E o vale, então, ó, tá acontecendo lá no 63, que é a sintonia que a gente já tinha na caixa acústica, tá? Então, legal que tá mostrando que a simulação que a gente fez da caixa e depois a gente construiu, tá batendo perfeitamente. Outra medição que eu fiz também foi uma medição chamada de medição de campo próximo. Qual é a ideia? Eu botei o microfone bem pertinho do duto para poder medir só a resposta do duto, depois eu transferi bem pertinho do falante para medir só a resposta do falante. A ideia é a gente isolar o ambiente e entender exatamente o que está agregando o duto e o que está agregando o nosso falante, e a resultante que eu tive então foi essa daqui. A branca então é a resposta só do duto, a medição que eu fiz só do duto, enquanto que a amarela é a medição só do falante. Então o duto está enchendo bem nos 60 Hz, né? Tá ganhando ali, e aí o falante já tem deslocamento mínimo, né? Porque na sintonia eu tenho deslocamento mínimo do meu cone, gera menos pressão sonora, porque quem está gerando aquele ponto é o duto, então o falante está gerando menos pressão sonora, e dali para frente então entra falante. Percebe que aqui a gente teve uma oscilação na resposta, e é por isso que eu gosto de fazer a simulação com a leitura do duto, porque ó, essa oscilação aparece aqui também, tá vendo? Ó, nas minhas simulações. E essa oscilação percebe que ela vem do próprio duto, né? Então, ó,
o duto cria uma ressonância que acaba alterando a resposta do falante, e depois tem esse monte de ressonância do duto, que também gera esse monte de ressonância aqui no próprio falante. É importante que você entenda que o duto, ele é uma passagem de ar, né? Ou seja, tem um ar trafegando que gera pressão sonora, mas parte do som que sai do falante acaba também interferindo, então por isso que gera aquela coloração. Seria o momento da gente amortecer a caixa, colocar material absorvente para dar uma controlada naquela oscilação, dar uma controlada na ressonância do duto, faz perder um pouco de SPL, mas melhora a resposta de alta. O que não é preocupante para mim, porque como eu falei, eu vou usar esse falante para fazer baixa frequência, então eu não me preocupei com isso daí. Quando a gente faz a análise da resposta, né, eu fiz a medição da resposta aqui no meu ambiente, então eu coloquei ele em cima da mesa, onde eu pretendo utilizar, e coloquei o microfone bem próximo da mesa. Eu tive então essa resposta que você está vendo aqui na tela. Nota que eu tenho uma oscilação aqui, que pode ser dessa interação do duto, depois ele dá uma queda. Então percebe que não é exatamente o falante que sobe tanto, mas vai ali nos 1000 Hz mais ou menos. Então não seria exatamente o falante para entrar com um tweeter, digamos assim, a gente entraria com um driver ou outro falante, que eu vou falar daqui a pouco, mas ele está descendo, né? Vai lá, não bem sub, aqui está o 50 Hz, mas ele veio ali entre 60 e está morrendo ali nos 50 Hz. Então, gente, olhando a resposta, como a gente viu, ele está indo ali 50, 60 Hz, não está subindo tanto, como eu falei agora há pouco, né? Então, não seria, no meu ponto de vista, exatamente um falante para você usar com um tweeter. Eu acho que faltaria ali aquela região entre 1000, vai lá, entre 1000 e 3000 Hz, até um pouquinho mais, dependendo do tweeter que você vai utilizar. É legal pensar na ideia de um driver TI, caso queira essa aplicação, mas eu ainda usaria esse falante com o falante da própria Tarampes, que é o HD de 5 polegadas, que é um falante full range. Vai lá, né? Ele tem um plugzinho ali no meio que ele responde também muito bem de alta frequência. Então eu tô com a ideia de pegar esse falante da Tarampes, usar com esse grave, que eu acredito que vai ficar uma torrezinha legal pra caramba, então logo logo eu vou trazer aqui no canal pra você ver. As minhas considerações estão no produto, que eu achei um produto legal pra caramba. Se eu tô trazendo ele aqui no canal é porque eu gostei do produto. Eu gostei tanto que, inclusive, eu conversei com a Tarampes e eu quero trazer umas peças para disponibilizar para os nossos seguidores. Então, se você tem interesse nesse falante, eu vou deixar um link aqui embaixo, o meu contato, né, da minha equipe. Chama eles lá e vai dizer, Guilherme, gostei do produto, quero ver como é que eu faço para comprar e tal. Então a gente vai disponibilizar para você também. E quero deixar claro que eu trago informação bem técnica, mostrando as medições do produto, porque eu quero trazer aquilo que eu realmente acredito. Esse falante eu acreditei tanto que eu estou colocando ele aqui na minha ilha de edição, né? Eu vou deixar ele aqui em cima da minha mesa para eu poder ouvir música. A gente viu que ele não é efetivamente um sub-sub que vai lá nas frequências subsônicas, mas no meu ponto de vista, para ouvir música, ele vai muito bem. Tendo 50, 60 Hz ali, ele atende muito bem. Inclusive, aqui eu vou usar com o Fuse, que é um produto que a gente recebeu, vou deixar aí no card para você conhecer ele também. E o Fuse, ele não tem high pass. O que eu estou fazendo aqui no meu dá uma olhada aqui, eu estou usando um APO, que é um Equalize APO, ou seja, é uma aplicação que eu coloco na placa do Windows. Então, ou seja, o som, antes de sair do computador, ele passa por essa aplicação daqui, então eu posso ter uma equalização, e eu tenho aqui a possibilidade de acrescentar um high pass filter, tá vendo? Então, no meu caso, eu estou colocando um high pass em 50 Hz. Eu posso escolher o Q e o high pass. Então, nota que eu posso mexer e eu mudo aqui o high pass, tá vendo? Então, no meu computador, eu já vou deixar aqui o high pass fixado em 50 Hz. Então, o que acontece? Tudo que eu for usar aqui no meu computador, por exemplo, se eu for botar música, a música vai sair, por exemplo, do Spotify, vai atravessar esse APO e vai sair na placa do Windows que está conectado no Fuse. Então, eu estou colocando um high pass no sistema para não ter que colocar um processador e agregar muito. Então, eu decidi usar um Equalize APO para isso. Por quê? Porque, como eu falei, ele não é exatamente um sub. Eu vejo a aplicação desse produto em uma torre, por exemplo, que você pode usar 2,6 polegadas em um kit 2 vias lá em cima, ou esse falante full que a própria Tarampes tem de fazer alta frequência. E aqui, para mim, ele atendeu um grave legal. Eu gostei do grave que ele trouxe pra gente. Então, gente, mais uma vez, gostei demais do falante. Acho que tem informação suficiente para você tomar sua decisão se vale a pena usar esse falante. Eu gostei, vou usar ele aqui. Estou deixando o link da minha equipe para você fazer contato caso tenha interesse de adquirir esse produto. E eu aproveito a oportunidade para te dizer que quer aprender a projetar caixas acústicas, usar todos os recursos que a gente usou aqui. Eu tenho um curso 100% online que você pode assistir aí no conforto da sua casa. O link vai estar aqui embaixo no www.estudodoaudio.com.br/caixas. É um curso que eu ensino tudo, inclusive os softwares que eu usei aqui
para fazer modelamento. Então, quer aprender a projetar caixas, entra lá no curso 100% online. Aqui no finalzinho do vídeo eu vou botar uma música para tocar. A gente não pode botar muitas por causa dos direitos autorais do YouTube. Então eu não vou botar as músicas que eu gostaria de colocar. E é bem rápido para você ver, porque no vídeo não fica tão legal de ver a parte de baixa frequência, tá? Mas coloca nos comentários aqui embaixo o que é que você achou, que dica você tem, que informação e quais outros produtos você gostaria que a gente trouxesse para fazer uma análise e apresentar para você aqui no YouTube. Não esquece de me acompanhar, segue aqui, né, o canal, curte o vídeo caso você tenha gostado. E eu quero te agradecer por ter estado comigo até agora. Um grande abraço e até depois. Valeu, gente!